Bom dia, querida irmã, querido irmão. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana e é importante iniciarmos meditando a palavra de Jesus Cristo. Ele, agora nesse período do tempo comum, nos ensina como sermos discípulos dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir um dos trechos mais lindos e mais profundos de toda a Bíblia Sagrada. Lemos as bem-aventuranças, que marcam o início de uma sessão que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. É o chamado discurso da montanha, o sermão da montanha. Neste longo discurso de Jesus, que vai do 5 ao 7 de Mateus, o evangelista reúne o que há de principal na pregação de Jesus sobre o reino. A grande preocupação de Mateus é apresentar para as pessoas qual é a sociedade, qual é o mundo que Deus quer para os seres humanos. E ele começa esse longo discurso com esses makarioi. Makarioi porque em grego bem-aventurados ou felizes é makarioi. E essa seção de felizes, de bem-aventurados, marca um contraste com aquilo que o mundo pensa. Se nós pegarmos cada uma dessas 8 bem-aventuranças, perceberemos que elas vão na contramão de tudo que o mundo nos coloca como motivo de felicidade. Aqui felicidade é ser pobre, aqui felicidade é ser perseguido, aqui felicidade é chorar, aqui felicidade é ter o coração puro. Desculpe. Aqui, felicidade é você sentir aquilo que o outro sente, é você se colocar no lugar do outro. Aqui, felicidade é você ter fome e sede de justiça, você ser uma pessoa que ama, preza e busca a justiça. Então, se a gente reunir o conjunto dessas bem-aventuranças, nós perceberemos que elas vão contra tudo aquilo que possamos imaginar de felicidade que o mundo nos propõe. E a primeira bem-aventurança é a que marca, é a que enquadra, digamos assim, todas as demais, que é a bem-aventurança que Jesus Cristo se refere aos pobres em espírito. O que significa isso? Muita gente já deturpou essa expressão pobre em espírito, dizendo, está vendo? Jesus aqui não está falando dos pobres mesmo, é os pobres em espírito. Até uma pessoa rica pode ser pobre em espírito. Não é bem assim. Pobres em espírito, no entendimento de Jesus Cristo e dentro do contexto desta leitura, significam aquelas pessoas que não são apegadas a nada. Significam as pessoas que têm uma total liberdade diante dos bens e das coisas deste mundo. Significa aquela pessoa que não é escrava nem de dinheiro, nem de posição social, nem de cargos, nem de fama, nem de nada. É a pessoa totalmente desprovida, daí a expressão pobre em espírito, totalmente desprovida de grandes ambições. É a pessoa
que sabe se contentar com o que é, sabe se contentar com o que tem, é a pessoa que sabe valorizar o que tem valor. Por isso, dar espaço a Deus na sua vida. Porque a pessoa que tem o seu coração ocupado com muitas outras preocupações, não consegue dar espaço para que Deus faça habitação no seu coração, no seu espírito, na sua alma. As pessoas que são por demais preocupadas com as coisas do mundo têm muita dificuldade em permitir que Deus guie e conduza a sua própria existência, a sua própria vida. Por isso que essa bem-aventurança é a principal de todas. Porque quem não é apegado às coisas deste mundo, costuma ser apegado aos seus irmãos, às suas irmãs. Costuma ser uma pessoa que dá valor ao ser humano e não às coisas que ele possui. E isso, meus queridos, é mais atual do que nunca. A gente pode sentir quanta tristeza, quanta infelicidade existe nas vidas daquelas pessoas que simplesmente são pobres porque só tem dinheiro, como diz um provérbio popular. Aquela pessoa é tão pobre que apenas tem dinheiro. E é verdade, porque essas pessoas costumam não ter sentimentos para com as outras. Essas pessoas muitas vezes costumam ser frias, calculistas, porque se assim não o fossem, não acumulariam tanto dinheiro. Por isso que nessas bem-aventuranças está o caminho da felicidade. E é um caminho que vai contra a corrente. Tanto é verdade que Jesus diz, logo no finalzinho, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Então ele é bem consciente de que aquelas pessoas que o seguirem serão perseguidas, serão caluniadas, serão prejudicadas, porque estão seguindo o Evangelho de Jesus. Cuidado! Se você é uma pessoa que só recebe elogios na sua vida, se você é uma pessoa quase que uma unanimidade, que todos te adoram e te elogiam, cuidado, porque pode ser que você não é quente e nem frio. E sendo morno, você está agradando aos homens, mas não a Deus. E é por isso que eu te deixo aqui 3 perguntas para meditar nesse início de semana. Dessas bem-aventuranças, quais que você julga ter e praticar na sua vida? Uma outra questão. Dessas bem-aventuranças, qual é a mais difícil para você viver e praticar? E terceiro, você é uma pessoa que já se sentiu injuriada, perseguida por causa do nome de Jesus Cristo? Não por outros motivos, mas por causa do nome de Jesus Cristo? Pense bem, medite em seu coração. E agora nós vamos fazer a oração pensando em todos os nossos irmãos e irmãs necessitados nesses tempos de pandemia, que está chegando cada vez mais perto de nós. Precisamos ter muito cuidado, muita prudência, não é verdade? Então vamos rezar todos juntos. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde na linha de frente e todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que está a nos atingir, para que possamos retomar com serenidade
as nossas ocupações habituais e louvai-vos e dai-vos graças de coração renovado. A você que nos acompanhou, um ótimo e abençoado dia, fique em paz e o Senhor te acompanhe sempre.